7h22, o assunto agora é economia no Jornal da Manhã. Investindo de Fato, com Cris Atala. Ela já está aqui no estúdio com a gente, depois de uma viagem. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia Daniel, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Vou começar mais uma vez chamando você a entrar no nosso Instagram, @FatoCapital, o meu Instagram pessoal, @CrisAtala. Nós teremos o maior prazer em conversar com você sobre economia, sobre cenário e principalmente dar uma olhadinha nos seus investimentos e saber se eles estão efetivamente preparados para navegar esses mares aí bastante turbulentos, né, da economia e do mercado globalizado como um todo. Informação importantíssima nesse processo, né? Sim, com certeza, ainda mais porque o mercado muda o tempo todo, a gente está passando realmente por um momento de muitas informações, muita volatilidade, então é sempre bom você estar informado e, obviamente, com os seus investimentos preparados para isso. Essa semana agora, o Ibovespa subiu 1,3%, fechando aos 132 mil pontos. O dado que a gente tem bastante relevante é que as bolsas mundiais elas bateram um recorde e a soma de todas elas ultrapassou 123 trilhões de dólares. O que a gente teve também de bastante relevante na semana passada, aliás, tivemos muitas informações diferentes relevantes, foi efetivamente o final da novela de quanto o Fed iria cair a taxa de juros, e ele caiu 0,5%, que animou bastante o mercado, porque isso mostra que os Estados Unidos entendem que a inflação deles ela está sob controle e, inclusive, abriu a possibilidade de que novas quedas de juros fossem efetuadas. Já aqui no Brasil, a gente teve o oposto. A gente teve um aumento de 0,25 na taxa Selic e é bom reforçar que nunca antes na história havia acontecido de os Estados Unidos estarem caindo taxa de juros enquanto o Brasil está aumentando. Mais uma vez, porque isso aconteceu? Porque a gente tem um excesso de gastos do governo, a gente tem um descontrole fiscal muito relevante, isso está obviamente gerando impactos na inflação e com isso não está abrindo possibilidades nem mesmo da gente manter, porque se a gente pudesse pelo menos estar mantendo a nossa Selic já estava ok. Infelizmente o Banco Central está sendo obrigado a atuar aumentando a taxa Selic. Cris, no aspecto mais político, a gente sabe que vai ter uma transição no Banco Central e mesmo assim a posição de aumentar os juros foi unânime, né? Então o Galípolo, que está ali integrando e que deve ser o próximo presidente, votou favorável a elevar os juros. Isso é um sinal ao mercado? Com certeza, isso é um sinal ao mercado. Inicialmente, quando Galípolo foi veiculado como uma possibilidade de assumir o Banco Central após o fim do período do Campos Neto, o mercado ficou bastante receoso de que ele viesse a cumprir exigências, direcionamentos do governo em relação à queda da taxa de juros. Quando Galípolo começa a se colocar efetivamente mais como possível presidente do Banco Central, defendendo os interesses do Banco Central, defendendo os interesses da política monetária, o mercado se acalmou bastante, porque isso mostrou mais uma vez que há efetivamente uma independência entre o que o governo tem de agenda, o que ele tem de interesse, mas o Banco Central está resguardando isso. Então, isso foi bastante relevante para a economia, bastante relevante para a tranquilidade do mercado financeiro como um todo. Falando ainda da economia aqui no Brasil, se fala muito do gasto do governo, né? A gente tem algum sinal novo em relação a isso, porque muito da política econômica passa por aí, né, Cris? Então, temos uma novidade, infelizmente não tão boa quanto gostaríamos de que fosse. Quando a gente começou a ter sérios problemas fiscais, o governo começou a dizer que contingenciaria em torno de 15 bilhões do orçamento para poder diminuir os seus gastos. Esses 15 se transformaram em 10, que se transformaram em 5, e na semana passada, infelizmente, a gente teve a notícia de que somente 3,3 bilhões seriam contingenciados. Isso é uma mostra para o mercado de que o governo não está querendo tanto assim fazer o seu dever de casa. Além disso, ele promete uma elevação de tributos, de arrecadação, que também não está muito bem definida. Então, se a gente não tem uma definição de diminuição de gastos e não tem uma definição de onde teremos uma maior arrecadação, isso traz problema para a gente. Isso traz problema para o país, isso traz problemas efetivamente na relação com o dólar, que acaba trazendo mais inflação. Então, nada da economia é um dado, nenhum dado é isolado.
todos os dados se correlacionam e todos causam um efeito de consequência que, infelizmente, é o que a gente vem sofrendo hoje. Quais são as expectativas para o mercado financeiro nesta semana, Cris? Então, antes de passar para as expectativas dessa semana, é bastante relevante comentar sobre a China. Na semana passada, a China ela concedeu uma série muito grande de estímulos à economia, perseguindo uma meta de crescimento de 5% para esse ano. Essa concessão de pacote, ela incluiu uma diminuição de taxa de juros, diminuição dos compulsórios, ajuda a bancos estatais, e a Bolsa Chinesa subiu mais de 12% na semana passada. A Vale aqui subiu mais de 11%, porque obviamente a Vale é totalmente parceira da China nesse sentido, né, no sentido de depender da economia chinesa, então esse estímulo imobiliário ajudou bastante. Em relação ao que a gente tem de agenda na semana, na quinta-feira, o Tesouro Nacional vai publicar o resultado do governo central referente a agosto, e na sexta-feira a gente vai ter o relatório do payroll nos Estados Unidos, também referente a agosto, e obviamente eles vão nos fornecer pistas sobre a continuidade e o tamanho da queda de juros dos Estados Unidos. Lembrando que essas informações todas refletem nos investimentos, então acompanhem sempre Cris Atala e a Fato Capital nas redes sociais, que lá tem muito mais informação, né, Cris? Com certeza, lembrando que nós somos o escritório private da XP, aqui em João Pessoa. Eu sou a melhor assessora da Paraíba pelo ranking XP, então estamos plenamente preparados a te ajudar e a conversar bastante sobre esse assunto. Então a Fato Capital vai continuar sempre no Instagram, Cris também disponível para você tirar suas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a todos, uma ótima semana. Intervalo rápido, a gente volta já.